Olá, o nosso tema é o processo histórico de formação dos partidos progressistas e de esquerda da América Latina e Caribe. Então, antes de mais nada, é importante ter em mente que os partidos políticos, tais como os conhecemos, é algo bastante recente na história da humanidade. Os partidos políticos são resultado do processo de consolidação das chamadas democracias liberais ou democracias burguesas. E, portanto, os primeiros partidos de que se tem notícia apareceram em meados do século XIX, e não por acaso na Europa, porque foi lá que essa forma política se consolidou primeiro. Também vêm da Europa as primeiras influências de constituição para os partidos políticos de esquerda e progressistas na América Latina e Caribe. Foram os imigrantes, principalmente os portugueses, os italianos e os espanhóis, que ao chegarem aqui no nosso território, no final do século XIX e começo do século XX, trouxeram as suas experiências na luta proletária, na luta operária e, portanto, as suas formas de organização sindicais e partidárias. E é interessante porque, embora o primeiro partido de que se tenha notícia aqui na nossa região tenha sido o Partido Socialista da Argentina, que foi fundado em 1898, na verdade o que prevaleceu nesse período foram as influências anarco-sindicalistas. Esse processo vai sofrer um impacto importante quando da vitória da Revolução Russa, da vitória da Revolução de Outubro de 1917. Essa vitória vai fazer com que as ideias bolcheviques, as ideias comunistas, ganhem bastante adesão pelo mundo todo e, evidentemente, também aqui na América Latina e Caribe. Tanto assim que do final da década de 1910 ao final da década de 1930, quase todos os países da região fundaram os seus partidos comunistas. Esses partidos adotavam o nome comunista porque eles se entendiam como uma seção nacional da Internacional Comunista, da Terceira Internacional, que foi aquela fundada por Lenin depois da falência da Segunda Internacional e, obviamente, depois também da vitória russa, da vitória dos soviéticos. É interessante notar que este mesmo racha que assistimos em termos das internacionais ocorreu também com os partidos de esquerda aqui na América Latina. Quase todos esses partidos comunistas nascem de cisões ou de transformações dos antigos partidos socialistas existentes, de tal sorte que se reproduz aqui um fenômeno que já havia acontecido em outras partes do mundo, que é o da existência dessa dupla representação da classe trabalhadora, os partidos socialistas e os partidos comunistas. Com uma diferença importante: se na Europa, por exemplo, os partidos socialistas eram aqueles que assumiam claramente uma posição mais moderada, mais reformista, em contraposição às posições dos comunistas, aqui isso sempre foi muito mais nuançado. Aqui vários dos partidos socialistas não aderiram à Terceira Internacional, mas mantiveram posições marxistas, mais radicais e até revolucionárias. Isso se explica pelo fato de que aqui, na América Latina e Caribe, a luta de classes é muito mais dura e, portanto, há menos espaço para posições reformistas. Esse processo, que nós podemos chamar de uma vertente classista, afinal de contas, estamos nos referindo aos partidos que se propunham a representar a classe trabalhadora, esse processo se completa, digamos assim, com uma terceira vertente, uma terceira corrente, que são as organizações trotskistas, que nascem, claro, quando da chegada do Stalin ao poder, da formação da oposição de esquerda, capitaneada por Trotsky, e da posterior expulsão, perseguição e condenação à morte das lideranças dessa oposição. Tanto assim que as organizações trotskistas, as primeiras aqui no nosso território, vão se constituir como seções nacionais da oposição de esquerda internacional. E, a seguir, vão ingressar na Quarta Internacional, que é fundada em 1938. Essas são as vertentes que nós podemos classificar como classistas, uma vez que se propunham representar a classe trabalhadora. Mas essa vertente classista, na América Latina e Caribe, sempre foi tensionada, atravessada, amalgamada a uma outra vertente, que podemos chamar de vertente nacionalista. E que provém das lutas anticolonialistas, mas se fortalece pelo fato de que, embora essa região tenha obtido a sua independência formal, como sabemos, os seus países continuaram
subordinados, submetidos aos interesses dos países centrais, principalmente dos Estados Unidos, considerando a proximidade geográfica e o fato de que eles sempre consideraram essa região como seu pátio traseiro, como dizem os hispânicos, né, como seu quintal. Então, diferente do que aconteceu na Europa, em que as correntes nacionalistas assumiram um viés de direita, um viés fascista, aqui também elas eram de esquerda, porque lutar pelos interesses nacionais, ser nacionalista era lutar contra o imperialismo, era lutar a favor da soberania popular, era lutar para que o povo tivesse direito às suas riquezas nacionais e ao seu território. Esse nacionalismo pode ser encontrado na Revolução Mexicana de 1910, na Revolução Boliviana de 1952, está no peronismo argentino, está no gaetanismo colombiano, está no Brasil, no trabalhismo. É possível encontrá-lo em todos esses locais e sempre numa relação ora de tensão e ora de composição com as correntes classistas. Este processo, correntes classistas e correntes nacionalistas, vai ser impactado por um outro acontecimento histórico muito importante, relevante, este acontecido aqui mesmo na nossa região, que vai ser a vitória da Revolução Cubana em 1959, que vai ser lida como a prova, a demonstração de que na nossa região também era possível, a exemplo do que tinha acontecido na China 10 anos antes, também era possível chegar ao poder através da luta armada, através da guerra de guerrilhas. Isso vai gerar uma onda de criação de organizações que vão optar por essa estratégia armada, por todo o território, e essa onda vai ser reforçada no momento em que uma sequência de golpes militares vão instalar ditaduras por quase todos os países da região. Então nós podemos citar como organizações que nascem nesse processo a Frente Farabundo Martí, em El Salvador, a Frente Sandinista, essa vitoriosa na Revolução Nicaragüense em 1979, mas podemos citar aqui também no Cone Sul os tupamaros uruguaios. No Brasil há várias organizações, VPR, ALN, MR8 e tantas outras. E na Colômbia, por exemplo, as Farc, que chegam até nossos dias, e no momento em que o conflito ainda não está totalmente solucionado. Mas essas organizações são importantes porque no processo de redemocratização elas vão ou se converter em partidos e se integrar à institucionalidade e à luta democrática, ou fazer parte das novas forças partidárias que estavam se articulando, partidos ou frentes políticas que se articularam por toda a região. Então, conhecer essa história, as vertentes classistas, as vertentes nacionalistas e essas vertentes que optaram pela luta armada é fundamental para entender a atual reconfiguração, o atual rearranjo das forças políticas partidárias atualmente na América Latina e Caribe. Se nós observarmos esse processo ocorrido nos anos 80 e 90 de redemocratização e de luta contra o neoliberalismo, nós vamos entender quais foram as criações, inclusive as inovações possíveis em termos político-partidário que a esquerda criou neste momento no continente e que fazem parte da pluralidade, da diversidade que participa, por exemplo, do Foro de São Paulo. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Em linhas gerais, este é um resumo e, antes disso, um roteiro para o estudo desse tema que considero de fundamental importância, que é conhecer a história, os processos que resultaram na constituição dos partidos e das forças políticas da América Latina e Caribe. Muito obrigada.